tarde, boa noite, vai depender do horário que você está assistindo esse vídeo. Então, nós vamos começar aqui o nosso estudo sobre as equações do segundo grau. A primeira coisa, antes de nos preocuparmos em resolver uma equação, nós temos que saber como identificá-la. Então, vamos acompanhar aqui, ó, como identificar uma equação de segundo grau. Uma equação de segundo grau é uma sentença matemática que apresenta um sinal de igualdade e que contém pelo menos uma incógnita, uma letra que representa um valor desconhecido. Para identificar uma equação de segundo grau, procure por esses dois elementos, o sinal de igualdade e uma variável que não tem um valor definido. Então, quais são os elementos chaves para identificar o sinal de igualdade e uma incógnita ou variável? Ó, uma letra, essa letra ela pode ser x, y, z ou outra letra qualquer, que representa um valor desconhecido que se pretende encontrar através da resolução. Por exemplo, o que determina o grau de uma equação? O grau de uma equação é determinado pelo maior valor da incógnita, ou seja, da letra, o maior expoente. Então, toda vez, você já sabe que toda vez que você não tem nenhum expoente, significa que esse expoente é 1. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, a primeira coisa é verificar se essa relação, se essa expressão aqui, algébrica, se ela representa uma equação. Primeira coisa é procurar o sinal de igualdade. Olha, o sinal de igualdade está aqui. Outra coisa é procurar uma letra. Uma incógnita. Olha, a incógnita está aqui. Significa que isso aqui é uma equação. Tudo bem, agora que nós já sabemos que é uma equação, qual o grau dessa equação? O grau dessa equação é o primeiro grau. Por que é uma equação do primeiro grau? Porque o maior expoente da incógnita é 1. Na verdade, ele é único, né? Nesse segundo caso aqui, qual é o grau dessa? Primeiro, é a equação? Sim, tem sinal de igualdade. Tem incógnita? Sim, tem incógnita. Qual o expoente dela? 2. Significa que essa equação ela é uma equação do segundo grau. Vamos lá. Primeira coisa, para identificar, tem o sinal de igualdade? Ok, sinal de igualdade está aqui. Mas ela contém as incógnitas A e B. Então, para que nós tenhamos uma equação do primeiro grau, nós só podemos ter uma incógnita, ou seja, ou é x, ou é y, ou é z. Nós não podemos ter A e B. Nesse caso aqui, nós não temos uma equação do segundo grau, certo? Nós temos aqui uma equação que tem duas variáveis, tá? Mas do segundo grau, não. Olha, não é equação, apenas expressões que não têm um sinal de igualdade. Olha, não tem igualdade, não tem igualdade, não tem igualdade. Em resumo, uma equação é uma sentença matemática que estabelece uma relação de igualdade entre duas expressões, contendo uma ou mais incógnitas. No caso aqui, nós não teremos uma equação do segundo grau. Ok? Então, eu vou passar para vocês mais algumas atividades aqui, para que nós consigamos identificar. Ok, pessoal? Bem, agora que nós já vimos o que é uma equação do segundo grau, vamos determinar os coeficientes dessa equação. Olha, equações do tipo ax² mais bx mais c igual a zero, com a, b e c reais diferente de zero, são denominadas equações de segundo grau. A, b e c são os coeficientes da equação. O coeficiente é chamado de termo independente. Ok? Então, já vamos aqui para o exemplo. Primeira coisa, qual é a fórmula geral de uma equação de segundo grau? A forma geral de uma equação de segundo grau é uma equação da forma, deixa eu colocar aqui, ó, x² mais bx mais c igual a zero.
igual a zero. Onde A, B e C são números. A, B e C não podem ser letras. Então, vamos treinar um pouquinho aqui, ó. Primeira coisa. Então, eu sempre terei, o meu objetivo é encontrar o valor de A, o valor de B e o valor de C. Ok? Então, qual o valor do A? Olha aqui, ó. Qual o número que acompanha? Vamos trazer isso aqui para cá? Eu acho que vai ficar mais fácil, ó. Vamos pegar isso aqui, trazer isso aqui para cá. Olha só. Qual o número? Ó, o X aqui está aqui. Qual o número que acompanha o X? O 5, ou seja, o A vale 5. O B, olha, o X está aqui, está aqui. Olha aqui, ó. Qual o número que acompanha o B? Menos 7. Não se esqueçam que o sinal que está à esquerda, ele vai acompanhar o número. Menos 7. E o valor do C? Olha, o C é aquele que não é acompanhado por nenhuma letra. Menos 3. Ok? Então, o valor de A é 5, de B é 7 e de C... Vamos pegar aqui. Tá bom. Então, mais um aqui. Outra coisa que é interessante aqui, pessoal. Vamos pegar esse aqui, ó. Esses outros você vai fazer, tá? B, C. Então, vamos lá. Toda vez que você tiver uma incógnita, uma letra, e não tiver nenhum número acompanhando, significa que esse coeficiente é igual a 1. Tá? Então, você pode ter 2x. O coeficiente é quanto? 2. Porém, se não tiver nada, significa que esse número está oculto. E que ele é quanto? Ele é 1. Então, qual o número que acompanha o x ao quadrado? 1. Qual o número que acompanha o x que não está elevado ao quadrado? Olha, menos 1. Por quê? Porque o sinal acompanha. E aqui, o número que não é acompanhado por nenhuma letra? Menos 1 também. Tá ok? Então, olha só. Isso aqui é a forma que nós temos de identificar os coeficientes. Tudo bem? Então, para essa primeira parte, se você já entende, se você já sabe identificar uma equação do primeiro grau, portanto, se você já sabe identificar uma equação e o grau dessa equação, então nós já estamos bem adiantados. Olha só, então nós conseguimos determinar os coeficientes de uma equação. Tá? Agora, o que é que nós vamos analisar aqui? Olha, se você tem a equação, você pode encontrar os coeficientes. Nós vimos aqui, ó, se eu tenho a equação, eu consigo encontrar o valor de A, B e C. Mas pode acontecer também que não seja fornecido os valores de A, B e C. E que seja pedido para que nós consigamos determinar a equação. Então, eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou pegar, Bem, pessoal, agora que nós já aprendemos como é que nós vamos identificar a equação de segundo grau e como é que nós vamos determinar os coeficientes, que são os valores de A, B e C, outra situação pode acontecer. Se eu tenho a equação, eu posso identificar os coeficientes. É o número que acompanha o x ao quadrado, o número que acompanha o x que não está elevado ao quadrado e o número que não tem nenhuma letra. Quando eu falo x, pode ser qualquer letra. Se eu fornecer para você os valores de A, B e C, você consegue construir a equação, determinar. Então, vamos aqui, olha o exemplo aqui, ó. Primeira coisa, eu tenho o valor do A? Tenho. Então, deixa eu diminuir aqui. Eu vou tirar o A e vou colocar o valor dele, que vale quanto? 1. O B, olha, o B é quanto? Menos 6. Então,
No lugar do B eu vou colocar quanto? Menos 6. E o valor de C é quanto? 5. Vou colocar aqui 5. Quando você tem o coeficiente igual a 1, você não tem necessidade de deixar. Então, no caso, essa nossa equação aqui, ela é o quê? X ao quadrado menos 6x mais 5. Continuando, qual o valor do A? Olha, eu vou tirar o A aqui e vou colocar quanto? 3. Qual o valor do B? O valor do B é 7. Como ele já está positivo, né? 7. E o valor do C é quanto? 8. O valor do C é 8. Ok? Mais um aqui para poder finalizar. Eu tenho o valor do A é quanto? 5. O valor do B é quanto? 10. E o valor do C é quanto? 0. Olha, quando eu tenho o valor 0, eu não preciso colocar, eu não vou deixar. Então, na verdade, o que vai ser? Eu vou ter isso aqui. Ou seja, peraí, opa. Ou seja, 5x ao quadrado mais 10x igual a 0. Então, com a parte que envolve identificação e coeficientes, é isso aí, pessoal. O que vocês têm que fazer? Vocês têm que treinar um pouquinho.